meus irmãos no canal no YouTube. Que o Espírito de Deus abençoe vocês. Aqui é o pastor Rodrigo Cruz, o pregador da Praça da Sé. Que Deus possa te abençoar, te prosperar, te guiar e te fortalecer. Quero dizer, irmãos, que eu estava pregando numa igreja, estava fazendo a obra de Deus e aconteceu algo muito forte. Inclusive eu filmei parte do culto. Irmãos, o que Jesus disse está acontecendo no dia de hoje. Nós temos que ter cuidado com o espírito do falso profeta, o espírito enganador, o espírito do engano. A Bíblia diz em Atos capítulo 16, verso 17, que tinha uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, um espírito de feitiçaria. E a Bíblia diz que Paulo foi pregar naquela cidade e todos os dias aquela mulher, quando via Paulo passar, dizia: este homem que vocês vê é servo do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que aquela mulher fazia aquilo várias vezes. E chegou um dia que Paulo, indignado, sabendo que aquele espírito era um demônio de adivinhação, de feitiçaria, apontou o dedo para aquela mulher e disse: Satanás, sai dela em nome de Jesus. A Bíblia diz que aquela mulher caiu no chão e aquele espírito saiu e aquela mulher ficou liberta. Igreja amada, eu quero dizer algo. Eu preguei na igreja, estava fazendo a obra, uma mulher começou a falar em línguas, sapatear. E o pastor pegou o envelope e botou em cima da cabeça daquela mulher e disse: ela está cheia do Espírito Santo. E pessoas começaram a dar glória a Deus, outros pulavam, outros sapateavam. E eu estava em cima do altar, irmão. Eu era o pregador da noite. E Deus falou para mim: isso que você está vendo é demônio. Isso não é eu, é espírito enganador. Irmãos, eu fiquei em cima do altar, como eu era o pregador da noite. Quando terminou aquele movimento, aquele movimento na igreja, o pastor disse: vamos receber o pastor Rodrigo Cruz de São Paulo. Ele passou o microfone para mim, meus irmãos. Preguei mais ou menos 50 minutos e chamei todo mundo de frente ao altar. De repente eu comecei a fazer oração forte de libertação. E aquela mulher que o pastor disse que estava cheia do Espírito Santo caiu endemoniada e deu um grito bem alto. E eu desci do altar e fui em direção da mulher que estava no chão endemoniada. Que o pastor falou que estava cheio do Espírito Santo e falando em língua. E eu perguntei àquele espírito: qual é o seu nome? E aquele demônio disse: meu nome é Caboclo Lírio. Irmãos, as igrejas estão cheias de espírito enganador. Quantos pastores, meus irmãos, perderam a visão espiritual, perderam a direção de Deus. Paulo disse em primeira carta de Timóteo, capítulo 4, ele diz assim: sabe porém isso, que nos últimos muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espírito enganador, doutrinas de demônios. Quantas igrejas estão com doutrinas de demônios? Quantos pastores pararam de pregar a verdade do evangelho? Tem igrejas por aí, meus irmãos, que parece terreiro de macumba. O povo tem que passar no sal grosso, o povo tem que levar para casa ramo de arruda, rosa. Cadê Jesus? Cadê a palavra? Cadê o sangue de Jesus? Cadê o Espírito Santo? Irmão, Júlio César, continue pregando a verdade, meu irmão. O evangelho que você prega, pastor Júlio César, é o evangelho que eu prego na Praça da Sé há 15 anos. E nas igrejas, em outras praças onde eu prego também. Meu irmão, continue, não deixe ninguém te parar. Deixa as críticas de lado. Deixa falar. Continue na palavra. A Bíblia diz em Provérbios 13:13 que quem despreza a palavra de Deus, ele perecerá. E nós, meus irmãos, temos que orar para Deus levantar homens verdadeiros que pregam a palavra. Vocês estão vendo na internet aí a briga do pastor
Sila Malafaia com o pastor Paulo Júnior. Por quê? Por quê que você vê Valdemiro brigar com Edir Macedo? Por que você vê igrejas brigando com igrejas? Porque muitas perderam a visão espiritual do reino de Deus. E a visão é isso aqui, ó. Dinheiro, fama, sucesso, ouro e prata. Mas Deus, nesses últimos dias, vai levantar profeta Elias, João Batista, Eliseu, Estevão, aleluia, para denunciar essa corrupção que está dentro dos templos. Meu irmão e minha irmã, nesta noite que acompanha esse vídeo na internet, eu queria que você compartilhasse esse vídeo para os líderes das igrejas despertar. Quantos cantores estão endemoniados, quantos pregadores estão perturbados. Primeira carta de Samuel, capítulo 6, versículo 13. O Espírito de Deus saiu de Saul e o assombrava um espírito mau. Quantos pregadores saíram da palavra e entrou no corpo deles um espírito do engano. Por isso que há igrejas de homossexuais, igrejas para roqueiro, igrejas para palhaço evangélico, igrejas para terapia do amor, igrejas de várias maneiras, meus irmãos. Tem até bar evangélico, forró gospel. Tudo isso são demônios. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensinar algum outro ensinamento e não se concorda com a sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensinamento que é segundo a verdade, ele é soberbo e nada compreende. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis e a tendência não é melhorar, a tendência é piorar, porque Jesus disse por multiplicar a iniquidade, por multiplicar o pecado e a mentira e a religiosa, o amor de muitos vai esfriar, muitos escândalos, muitas heresias, muito engano religioso. Mas, meus irmãos, Deus, nesses últimos tempos, vai levantar homens verdadeiros para fazer a diferença. Deus abençoe, meus irmãos. Compartilhe esse vídeo. Adicione no meu canal no YouTube. E que Deus abençoe vocês. Cuidado, meus irmãos. Vamos ficar na palavra de Deus. Amém.